começar, gente? Boa noite. Vamos pegar os lugares. Tem lugar aqui na frente, a gente ficar pertinho. Amém? Vamos dar início para a gente começar o estudo. Amém? Página 3 da apostila. Não é isso? Ressurreição dos mortos. Ninguém gosta de falar de morte, mas hoje nós vamos falar de morte. Amém? Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Página 3. Tem também no aplicativo, né? No aplicativo, não, na página da igreja. Você pode acessar lá, usar, você tem o estudo lá também. Então vamos lá. A Bíblia, ressurreição dos mortos. Ressurreição é para todo mundo, amém? Ressurreição não é só coisa de crente. Pastor, quem não é crente, morreu, vai ressuscitar um dia? Vai também. Todo homem vai ressuscitar um dia que já morreu, ok? Qual que é a diferença, pastor, do crente para o não crente? Não a forma, né? É diferente porque aquele que morreu com Cristo vai ressuscitar primeiro, ok? Escatologicamente falando, quando Cristo retornar no arrebatamento, aqueles que estarão vivos, juntamente com aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados e seremos todos juntos arrebatados. E imediatamente vamos para o céu para passar pelo tribunal de Cristo. O que é isso, pastor? Tribunal de Cristo, a igreja não passa pelo juiz, pelo trono branco, isso é depois do milênio. Vamos passar pelo tribunal de Cristo, para recebermos recompensa de tudo aquilo que nós fizemos aqui. As nossas obras serão provadas, né? Aquilo que foi obra boa, né, feita de coração para Deus, Deus sabe qual que é a intenção, essa obra vai ser provada. Se ela não for queimada, né, como a palha, né, for uma obra verdadeira, ela vai permanecer e você vai receber galardão por isso, ok? Então vamos lá. Ressurreição dos mortos. A Bíblia nos garante que os mortos estão conscientes. Existem algumas doutrinas que pregam a respeito do sono da alma. Você já ouviu falar sobre isso, não já? Quando a pessoa morre, tem doutrinas que falam assim: morreu, está dormindo, e vai dormir até quando Jesus voltar. Só que nós vamos ver na Bíblia que essa doutrina, ela não resiste à palavra, ok? Você vai ver os adventistas falando isso, você vai ver o testemunho de Jeová, são aqueles que pregam o sono da alma. Abre sua Bíblia lá então, Lucas capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 42. É aquela passagem de Jesus, né, na cruz entre os dois ladrões, né? Verso 42 diz assim: e disse a Jesus, quem? Um dos dois ladrões que estavam pregados ali, né, crucificados, cada um ao lado de Jesus. E um deles disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares o quê? No teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a Bíblia é clara em dizer, se você acredita em Jesus, você vai acreditar que não tem ninguém dormindo depois que morre, ok? Então como é que essas pessoas estão, pastor? Estão vivas em espírito na presença de Deus, ok? Então Jesus disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. Então não tem essa história de estar dormindo, né? Sono da alma. Então essa é a afirmação que Cristo fez para aquele ladrão, ok? Outro episódio que nós podemos confirmar a respeito disso também é na passagem da transfiguração. Lembra lá no monte, né? Estava Jesus, Pedro, Tiago e João, não é isso? E apareceu ali junto deles, apareceu Moisés e Elias no monte da transfiguração, e nós vimos duas pessoas ali. Se para a gente defender a teoria que eles estariam no sono, Moisés teria que ser, Elias foi arrebatado, mas Moisés morreu, a Bíblia fala que ele morreu, não foi isso? Então a Bíblia teria que dizer que Moisés foi ressuscitado para poder ir lá se encontrar com Jesus depois. Então essa é uma das coisas também que derruba essa teoria do sono, porque em lugar nenhum a Bíblia diz que Moisés foi ressuscitado, ok? Então vamos lá, vamos ver mais o que a Bíblia diz a esse respeito. Mateus 22, 31 e 32. Mateus 22, verso 31 e 32 diz assim, vou ler a partir do verso 30, porque a partir do verso 29, Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, lhes disse:
Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Então, quem morreu hoje, morreu com Cristo, está em espírito na presença de Deus, ok? Num lugar onde tem a presença de Deus, essas pessoas já estão lá. Agora, vamos abrir esse texto, o texto-chave, que é Lucas, para a gente entender o que acontecia antes. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Ora, havia um certo homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Isso aqui não é uma parábola. Jesus não está dizendo assim: olha, isso aqui é comparado a tal coisa, né? Isso aqui é comparado com um tesouro. Isso aqui é aquelas parábolas que Jesus usava. Nós cremos que Jesus de fato estava contando algo real que aconteceu. Inclusive ele cita o nome das pessoas, ok? E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico, que estava num lugar de tormento chamado Hades, ele viu Abraão e Lázaro lá naquele local, ok? Vou explicar. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, né? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, né, que era a lei, né, o Pentateuco, né, e os profetas, ouçam-nos. E disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés, né, e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos entender aqui, nós temos 2 quadros. Antes de Jesus, quando a pessoa morria, o que acontecia com ela? Salvação só através de Jesus, amém? Pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, antes de Jesus, nós tínhamos uma outra situação, que é essa descrita aqui na história que Jesus contou a respeito do rico e de Lázaro. Antes de Jesus morrer na cruz, as pessoas que morriam, elas iam para um lugar chamado Hades, que traduzido é o mundo dos mortos, ok? O mundo dos mortos. Como que estava dividido o mundo dos mortos? Havia um lugar de tormento, que era onde o rico estava, e havia um lugar chamado seio de Abraão, que é um lugar de gozo. Um lugar onde todos aqueles que estavam esperando o Messias se encontravam, ficavam lá esperando. Porque Jesus ainda não havia morrido na cruz para proporcionar salvação, ok? Então eles ficavam nesse lugar, que era o seio de Abraão, esperando. E era o mesmo lugar, só que havia, como o texto de nós lemos diz, havia um abismo, uma separação entre um e outro, de sorte que nem estava lá podia passar para um lado e nem vice-versa, ok? Esse era o Hades. O que era? Esse lugar era chamado o seio de Abraão, era o paraíso, era o Elísios, ok? E o lugar onde o rico estava, que era um lugar de tormento, é o Tártaro, é o lugar de sofrimento. Ainda não é o inferno. Ok? Não é o inferno, é a antessala do inferno. Ainda não é o inferno, é um lugar de sofrimento, mas não é o inferno. O inferno está pronto, preparadinho, mas não foi inaugurado ainda, ok? Pastor, por que existe inferno? Nós vamos ver aqui. Então havia essa divisão. O que aconteceu? Jesus veio, morreu, ao 3º dia ressuscitou, amém? Então salvação agora nós temos em Jesus Cristo.
O que aconteceu com essas pessoas? A Bíblia fala que Jesus foi às partes baixas da terra, foi até esse local, ok? E a Bíblia fala que Jesus proclamou que ele era o Messias, ele não pregou. Tem umas traduções bíblicas que dizem que ele pregou, mas a palavra correta aí não é pregar, é apregoar, é proclamar. Se a gente for olhar isso lá no original, é querúsen, é proclamar. Então a melhor tradução é proclamar. A Bíblia é clara em dizer que depois que a pessoa morre, não tem jeito de se salvar mais. Amém? A Bíblia, lá em Hebreus vai dizer, aos homens está ordenado morrerem só uma vez e logo depois vem o juízo. Ok? Não existe como ter salvação depois que morre. Então essa decisão importante todos precisam tomar enquanto estão em vida. A decisão que você toma aqui, a maneira como você vive aqui é que vai determinar onde você vai passar a sua eternidade. Então Jesus foi ao inferno e proclamou que ele era o Messias. E o que a Bíblia fala? Que ele levou consigo o cativeiro. Quem que ele levou para o céu? Aqueles que estavam esperando a vinda do Messias. Aqueles homens lá do Antigo Testamento, aqueles heróis, todos eles estavam ali no mesmo lugar. A Bíblia fala que Abraão estava lá. Então Jesus pegou o cativeiro e levou para o céu. Jesus foi o primeiro, lá em Hebreus fala que ele foi o primeiro de muitos. Jesus inaugurou o céu, ok? E Jesus levou essas pessoas para lá. Pastor, e quem não foi? Continuou no lugar de sofrimento no Tártaro. Quem morre sem Cristo hoje, pastor, vai para esse mesmo lugar junto com essas pessoas, ok? E quem morreu com Cristo, agora que aceitou Jesus como Salvador da sua vida, está no paraíso com Deus, em espírito, no paraíso, num lugar de gozo, ok? É onde tem a presença de Deus, ok? Essa que é a diferença que existe de antes de Jesus e depois de Jesus. Ficou claro? Alguma dúvida? Certinho? Pode perguntar. Se ficar dúvida, pode falar, ok? Então Jesus foi proclamar que ele era o Messias e ele levou essas pessoas consigo, ok? Então vamos lá, o que é o inferno? Né? Por que Deus criou o inferno? A Bíblia vai dizer lá em Mateus 25 que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, ok? Para os seus demônios, né? E todo aquele que tiver um comportamento demoníaco também vai acompanhar essa filha e vai para esse lugar. Só que o inferno ainda não foi inaugurado. Isso vai ser lá no final, depois do milênio de Cristo, ok? Então essas pessoas estão sofrendo hoje? Estão, porque não aceitaram Jesus como Salvador, mas ainda não é um inferno, é um lugar de tormento, mas ainda não é o inferno, ok? Por isso que é importante a gente tomar a decisão enquanto a gente é vivo, ok? Então havia essa divisão, né? O inferno não é a morada de Satanás, a Bíblia diz que ele está na terra e reina, ok? Vamos ler lá, João 12, 31. As pessoas falam assim, Satanás está no inferno. Não, Satanás não está no inferno. Nós vamos ver aqui na Bíblia que Satanás está neste mundo. João 12, 31. Deixa a sua Bíblia aberta em João, continua aberta. João 12, 31 diz assim, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem que é o príncipe desse mundo? Satanás. Precisamos ter medo dele? Não, nós temos autoridade no nome de Jesus sobre ele, ok? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ok? Outro texto, mais aí à frente, João 14, 30. João 14, 30 vai dizer a mesma coisa. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. João 16, 11, uma página à frente. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então Satanás sabe qual vai ser o fim dele, mas ele está aqui na terra. E ele está tentando arrebatar um monte de gente para levar com ele para o inferno. Por quê? Porque ele já sabe para onde ele vai. Está escrito, não está? Tudo aquilo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Pastor, não tem jeito de Satanás às vezes se arrepender, aceitar Jesus? Não, não tem jeito, porque já está escrito. Ok? Foi decisão dele, foi escolha dele. Então ele já está determinado onde ele vai passar a eternidade. Ele e os seus anjos, pela rebeldia contra Deus, né, vão passar no inferno. E todo aquele que não aceitar Jesus como Salvador,
vai ter o mesmo destino. Isso é maldade de Deus? Não. Isso não é Deus sendo mau, isso não é Deus, né, sendo perverso, nada disso. Isso são as profecias se cumprindo, ok? Cristo veio, morreu, viveu entre nós, morreu para que nós pudéssemos ter salvação através do sacrifício dele, ok? Então nós precisamos tomar essa decisão importante enquanto a gente está vivo, ok? Então vamos lá, existem algumas palavras traduzidas na Bíblia para o inferno, vamos entender isso aí. Então as pessoas estão acordadas, ok? Não estão dormindo, conforme a gente viu, Jesus mesmo falou, né? Nós vimos a questão da transfiguração, né? Lá no monte. Não existe esse negócio de sono da alma, né? Sono da alma que é pregado por aí, isso não resiste à palavra. Quando a gente começa a apurar a palavra, a gente vê que isso não tem fundamento bíblico. As pessoas estão, de fato, acordadas, ok? Já estão conscientes daquilo que elas estão fazendo. O inferno não é a morada de Satanás, a Bíblia diz que ele está nessa terra e reina, ok? Então foi o que nós vimos. Ele é o príncipe deste mundo que jaz nele, nós acabamos de ler alguns textos. Então vamos lá. Existem algumas palavras traduzidas na Bíblia por inferno, Sheol, ou seja, Hades. Isso era a cultura grega. O que os escritores fizeram? Eles escreveram, a cultura da época era grega, o império era romano, mas todo mundo falava grego. Lembra que nós falamos sobre isso semana passada? Todo mundo falava grego, se vestia como grego, a influência grega era muito grande. Só a Palestina que não, né? A Palestina era um barril de pólvora e o judeu e o palestino ele não aceitava, ok? Então aquilo era o que mandava na época era a cultura grega. Foi tanto que todos os escritores do Novo Testamento escreveram em grego, não foi isso? E apenas um deles era grego, que era Lucas. O resto eram judeus, mas escreveram em grego, ok? Então eles usaram essa palavra, eles usaram essa cultura greco-romana para descrever, para usar essas palavras para descrever, para que as pessoas pudessem entender. A região dos mortos era o Hades, que o Hades estava dividido entre seio de Abraão e o Tártaro, que era o lugar de sofrimento, ok? Havia essa divisão lá. São palavras, Sheol, né, ou Hades, são palavras traduzidas no português por inferno, né, que se refere ao mesmo lugar. Seria melhor traduzida por região dos mortos, é o lugar para onde todas as pessoas iam quando morriam antes da primeira vinda de Jesus, ok? No texto que lemos em Lucas 16, de 19 a 31, mostra que tanto os justos, Abraão e Lázaro, estavam no mesmo ambiente que o rico descrente, havendo apenas um abismo entre eles. A separação se dava pela crença no que a lei e os profetas diziam. E Jesus afirmou que ambos falavam dele. Olha lá, João 5,39. Como que as pessoas conseguiram se salvar? Crendo na lei e nos profetas, esperando a vinda do Messias. Olha lá, João 5,39. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que escrituras eram essas? As escrituras do Antigo Testamento. A lei, né, o Pentateuco que os judeus falavam, essas as profecias, os profetas, como nós lemos vários, lembra, Isaías, Jeremias, Daniel, todos eles falavam que viria o Messias. As pessoas estavam esperando o Messias. Essas pessoas que morreram, crendo na promessa, crendo, esperando o Messias, essas pessoas foram para o seio de Abraão, e essas pessoas, Jesus veio e se proclamou a elas, mostrou a elas quem ele era, e levou elas para o céu, ok? A outra palavra em grego lá é tártaro, né, conforme nós referimos. Refere-se a um lugar espiritual onde os anjos que pecaram estão aprisionados, esperando o dia do juízo. Abre sua Bíblia lá, 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Gente, está dando para entender? Qualquer coisa você pode perguntar. Segunda Pedro 2, verso 4. 2 Pedro 2,4 diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Eu não sei por que tem uns presos e outros não, mas existem anjos caídos, ou seja, demônios, que estão inclusive aprisionados nesse lugar, ok? Lá onde estão aprisionados nesse lugar, esperando o dia do juízo, o juízo final. Deve ser ruim, né? A turma lá. Para estar aprisionada é porque o negócio deve ser feio, né?
Não deve ser brincadeira, não. Abre aí Judas, antes de Apocalipse. Judas 1, verso 6 vai dizer assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Quando essas pessoas vão sair de lá? Quando esses demônios vão sair de lá? No dia do juízo eterno, no julgamento do trono branco. Quando vai ser isso, pastor? Depois do milênio de Cristo sobre a terra. Essas pessoas vão ressuscitar, depois do milênio, essas pessoas vão ressuscitar. Para quê, pastor? Se ela já está no lugar de sofrimento, elas vão se ressuscitar para receber julgamento. Vão passar pelo julgamento, pelo trono branco, né? A Bíblia diz que não estarão escrito o nome deles no livro da vida. O que vai acontecer com eles? Essas pessoas vão ser lançadas no inferno, juntamente com o diabo, seus anjos e a morte. Vai ser um lugar terrível, da pior espécie. É por isso que nós temos que ter a consciência, querido, de falar de Jesus para as pessoas. Eu creio que hoje não existe pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus. E o que nós precisamos fazer? Reforçar, quando a gente tiver oportunidade, seja quem estiver do nosso lado, teve uma oportunidade de falar, fale do amor de Jesus para ele. Fale, olha, se você não crê em Jesus como Salvador da sua vida, você quer passar a eternidade num lugar maravilhoso, no céu? Então você precisa reconhecer Jesus, o sacrifício dele na cruz. Porque quem não for para o céu, querido, vai para um lugar muito ruim, um lugar de tormento eterno. Ok? A palavra há de se cumprir, não tem jeito, está escrito, vai se cumprir. E Geena em Mateus é traduzido como inferno. Abre sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Vou ler a partir do verso 13, né? Apocalipse 23 diz assim, vou ler a partir do verso 11 para ficar fácil da gente entender, né? Isso aí é o juízo final. Você pode até botar uma observação na sua Bíblia aí, após o milênio. Juízo final é após o milênio, ok? E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ok? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, ou seja, o Hades, deram os mortos que nele havia, as pessoas que estavam lá no Hades, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte, né? E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João chamou essa segunda morte ou morte eterna. Então vamos entender, vamos recapitular. Quem morreu com Jesus hoje está na presença de Deus em espírito. O que é ressuscitar? Ressuscitar é você ter o corpo de volta, mas não esse corpo comum que nós temos aqui. Nós vamos ter um corpo glorificado, assim como ele é, como ele é, nós seremos também. Então, no dia que Jesus voltar para arrebatar a igreja, aqueles que morreram no Senhor, né, que estão na presença dele em espírito, vão receber um corpo glorificado, assim como aqueles que estão vivos, e nós vamos subir para o céu. Para quê? Para algo que não é o trono branco, é algo que se chama tribunal de Cristo, onde nós vamos também receber. A igreja não vai ser julgada, a igreja vai receber recompensa, ok? Conforme as obras que nós fizemos aqui. Quando a obra for boa, se a obra ficar, né, você vai receber galardão, recompensa por aquilo. Tem gente que vai passar chamuscado no negócio. Vai estar salvo, vai, mas vai passar chamuscado, porque as obras dele não vai ter muita coisa para apresentar diante de Deus, né? Se fez muita coisa, mas às vezes a intenção do coração era errada. Então tem gente que vai estar salvo, vai, mas vai passar chamuscado no negócio. Então você vai para as bodas do Cordeiro. Quem morreu sem Jesus não ressuscita nesse momento do arrebatamento, ok? Continua morto. Como o texto nós lemos, só depois do milênio que essas pessoas vão ressuscitar. Ficou claro?
Entenderam? Então, as pessoas, nós vamos morrer com Cristo, nós vão ser ressuscitadas, nós que estaremos vivos, né, se estivermos vivos, né, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens vamos encontrar com o Senhor e vamos para as bodas do Cordeiro, que é um período de 7 anos, onde a igreja recebe galardão, né, é o período chamado aqui na terra, vai ter a tribulação, e depois, quando Jesus voltar na segunda vida, nós cremos que Ele há de voltar junto com a igreja, junto com os seus anjos. É aquilo que nós falamos, lá em Hebreus 9, 27, né? Aos homens é dado morrer uma única vez e logo após o juízo. Então não tem segunda chance, né? Depois que morreu não tem mais jeito, Orando pelas almas, orando para poder, né, ter uma boa passagem, mas isso depende do que você fez em vida, da decisão que você tomou em vida. De onde vem essa história de purgatório? Isso vem na Bíblia Católica, onde que está isso? Porque na nossa não tem, purgatório. Já ouviu falar de purgatório na nossa Bíblia? Não tem. Mas na Bíblia Católica tem um livro que chama 1º e 2º Macabeus, e lá tem essa questão do purgatório, que em grego chama limbo, um lugar intermediário. Tem o paraíso, que é o Elísios, que nós falamos, que era onde Jesus falou que o ladrão da cruz ia estar com ele. Tem o limbo, tem o Elísios, que é o paraíso. Tem o limbo, que é o intermediário, que se encontra essa doutrina lá. E tem o tártaro, que é onde vão as pessoas que morrem sem Jesus para um lugar de sofrimento. Então eles têm essa doutrina. Mas a própria Bíblia em Hebreus diz que só tem uma chance, né? Não tem como depois você fazer mais nada. É a mesma coisa, né? A questão de você orar para quem já morreu, não tem jeito. É por isso que às vezes a gente também nem é questão de velar, né? A gente entende que ali acabou, morreu. Então às vezes a gente não quer nem estender. A gente entende que o velar, no sentido ali, você estende mais o sofrimento de quem está vivo, do que, na verdade, você está fazendo alguma coisa por quem foi. Você tem que amar antes, perdoar antes, né? Reconhecer Jesus antes, porque depois que morreu não tem mais jeito. Aí fica velando. Antigamente tinha muito isso, né? Ficar a noite inteira velando ali. A única coisa que você está fazendo é estendendo o sofrimento familiar. E a gente até entende que isso às vezes nem é uma coisa boa, né? Pessoas passam mal, né? A gente já viu pessoas passarem mal, pessoas desmaiar, né? Porque fica... É mais fácil e melhor você guardar a imagem viva, da pessoa viva, alegre, né, passando momentos bons com a gente, né? Então acho que tem que ter uma palavra, mas, né, a gente procura nem estender muito por causa da questão do sofrimento. As pessoas sofrem demais, né, quando vê um ente querido morto, né? A morte ainda é uma coisa que causa muito impacto, né? A gente ainda sente muita morte. Então, por isso que tem essa questão na Igreja Católica, a questão do Macabeus, lá que está em Macabeus, na nossa Bíblia. Por que Macabeus não entrou, 1º e 2º Macabeus não entrou na nossa Bíblia? Porque nós entendemos que como livro apócrifo, ou seja, a Bíblia toda em si, ela se explica e ela não se contradiz, ela é a palavra de Deus. E ali contém ensinos que não combinam, né, que vão contra aquilo que está no restante da Bíblia. Então foram descartados como livro apócrifos, né? Missa de 7º dia. Não sei por que ensina, né, esse tipo de coisa, né? Realmente é algo que você fica prolongando o sofrimento das pessoas, e a Bíblia é bem clara, fala, não tem jeito, depois que morreu, vem o juízo, né? Agora a gente entende que o juízo para quem morreu sem Cristo não é imediatamente, ele está num lugar de sofrimento, mas ele vai ressuscitar lá depois do milênio para ser julgado pelas obras e então serem condenados à morte eterna, que é o que João fala, que é o Geema, né? Que é o inferno em si, o lugar de sofrimento que é eterno. Depois não tem como mais... né? Da mesma forma, quem morreu com Cristo e se encontrou estará com Ele, nunca mais seremos arrebatados de suas mãos. Quem for para o inferno também depois não tem escapatória, também não vai ter segunda chance, ok? Então vamos lá, vamos virar a página aí. Antes da ressurreição de Jesus, aqueles que morriam iam para o Hades, a região dos mortos, conforme nós falamos. Após a ressurreição, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Vamos ver lá, Efésios capítulo 4. Que só a gente falar não adianta, né? Vamos mostrar na Bíblia. Efésios 4, capítulo 4, verso 8.
Jesus foi para lá para proclamar, não foi pregar. Depois que morreu, não tem salvação. Jesus certa vez disse assim: todo aquele que me testificar de mim, enquanto estiver vivo, eu, falar de mim, eu testificarei para ele, para os anjos, do meu Pai. Ou seja, então tudo aquilo que a gente faz, conforme a gente vive para Deus aqui, vai determinar a nossa eternidade, onde nós vamos passar ela. Então Efésios 4:8 diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Está falando a respeito de Jesus. Então Jesus, quando morreu, foi ao inferno, que na verdade foi ao Hades, a região dos mortos, A gente tem costume de falar o inferno. Ele foi ao Hades, que era a região dos mortos, onde estavam esperando, todos aqueles estavam esperando a promessa se cumprir da vinda do Messias. E ele apregoou, dizendo que ele era o Messias, e levou, conforme diz aqui em Efésios, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Por que Jesus não levou quem estava lá, pastor? Viu aquelas pessoas sofrendo? Porque depois da morte não tem mais chance, não pode mais haver salvação. Levou só os que aceitaram, só os que estavam esperando a vinda do Messias. Só um lado, só uma turma que foi, a outra turma, infelizmente, continuar lá. Hoje os crentes não vão mais para o Hades, vão habitar com Cristo, ok? Nós não vamos mais para esse seio de Abraão, nós vamos habitar com o Senhor. Vamos ver lá, 2 Coríntios capítulo 5. Tem um monte de ensinamento errado aí, um monte de coisa errada aí, não sei de onde as pessoas tiram isso. E é igual o irmão Dinei falou, muitos inclusive sabem, líderes sabem que essas coisas não são corretas, porque eles veem na palavra e continuam com esses ensinamentos errados, com essas coisas que para escravizar as pessoas, Olha o que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 5, a partir do verso 6. Pelos que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, enquanto estamos no corpo, porque andamos por fé e não por vista. Enquanto você estiver vivo, habitando nesse corpo que você tem que andar por fé. Não está mais no corpo, já vai estar desfrutando da presença do Senhor, ok? Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, verso 8. Aí também vai entrar uma outra questão. Paulo vai dizer assim, a respeito, igual aquela questão que nós falamos lá do sono da alma. Se Paulo está dizendo que, abre sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, verso 21. Filipenses 1, 21 vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem outras que dizem ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Gente, se fosse para a pessoa morrer e começar a dormir o sono da alma, é melhor ela ficar viva e ter comunhão com Deus, sim ou não? Trabalhando aqui para Ele, tendo comunhão com Ele, muito melhor do que morrer e dormir. É o que Paulo está falando. Olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Se é lucro sair e ficar dormindo, tempo só para quem gosta de dormir, Mas não é lucro, não tem lucro nisso. Você não vai desfrutar da presença de Deus se existisse o sono da alma. Então Paulo está dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou em dúvida, Paulo estava dizendo, eu prefiro muito mais partir e estar com o Senhor, porque isso é muito melhor. Mas eu vejo a necessidade de vocês, eu vejo que há necessidade de eu estar com vocês por um pouco mais de tempo, então eu vou ficar. Então, ou seja, eu fico meio que dividido. Se fosse para partir e para dormir, Paulo não ia nem questionar isso. Ele ia querer estar aqui, continuar conosco.
Entende? Então é outra coisa que Paulo vai dizer para nós a respeito dessa teoria do sono. As pessoas estão lá, estão conscientes, plena consciência. Foi o texto que nós lemos a respeito do rico. O rico tinha plena consciência do que ele estava acontecendo com ele. Já estava num lugar de sofrimento, sofrendo sede, sofrendo dor, sofrendo a separação, né? A consciência de tudo que estava acontecendo, lembrando dos irmãos dele que tinham em vida, ou seja, eu tenho mais 5 irmãos, manda alguém lá avisar para eles, né? Manda alguém ressuscitado aí ir lá e falar com eles, para que também não venham para esse lugar aqui. O rico estava consciente ou não estava? Estava consciente. E nós entendemos que isso é algo verdadeiro. Lázaro também morreu, estava consciente, ao lado de Abraão e dos outros que estavam lá salvos. Ou seja, então não existe essa teoria do sono da alma, ela não justifica, ok? Pastor, mas por que haverá essa questão que o senhor falou a respeito da ressurreição? Entenda, querido, quando Deus fez o homem um corpo, alma e espírito, não foi isso? Nós também vamos passar essa eternidade, corpo, alma e espírito. Só que diferente desse corpo aqui, vai ser um corpo glorificado, um corpo diferente. Inclusive quando nós vivermos aqui durante o milênio. Só que a Bíblia não é clara em dizer isso. A Bíblia não fala como nós vamos ter um corpo glorificado e vamos habitar no meio das pessoas comuns. A Bíblia não traz esse relato. Nós vamos viver assim, mas a Bíblia não é clara em dizer como vai isso acontecer. Mas vamos receber um corpo glorificado e vamos reinar com Cristo aqui durante 1000 anos. Vai nascer gente? Vai ter gente? Vai acontecer tudo isso. Mas nós já estaremos reinando com Cristo aqui nessa terra. A terra vai ser restaurada, vai ser igual aconteceu lá no Jardim do Éden. A terra vai ser toda restaurada e nós vamos estar aqui vivendo, reinando com Cristo. Não esqueça que quando vai vir a período da tribulação, uma grande parte da terra vai ser destruída, né? Fogo, saraiva, a fome, a sede, vai acontecer uma série de coisas e a terra vai precisar ser restaurada. E nós vamos viver aqui com Cristo durante esse período. Para isso nós vamos ter um corpo glorificado, ok? Enquanto estamos no corpo, andamos por fé, mas depois vamos ter um corpo glorificado. Os ímpios ainda vão para o Hades, onde aguardam o julgamento, mas esse não é o lugar definitivo deles. Por quê? Porque o lugar definitivo vai ser o inferno. O inferno, que é um lugar, essas pessoas estão, vamos dizer assim, na antessala do inferno, ainda não é inferno, mas pense que já é um lugar ruim, um lugar de sofrimento, conforme o rico vem descrevendo aqui para nós. Ok? Alguma dúvida? Quem ficou com a dúvida na cabeça? Pode perguntar. Ninguém? Ficou bem explicado? Posso prosseguir? Entender a questão do Hades, entender a questão quem morre hoje com Cristo já está salvo, já vai para o céu. A Bíblia fala também, essas pessoas estão aonde, pastor? Estão em espírito na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que o céu ainda vai ser, novos céus e novas terras ainda vão ser inaugurados. Quando? Depois do milênio, vai vir a Nova Jerusalém, né? De fato vai ser inaugurado, já está preparado, e é onde nós vamos passar a eternidade. Tudo isso, querido, nós entendemos que é o plano perfeito de Deus, a maneira como Deus desenhou as coisas, né? Às vezes a gente pensa assim, mas Deus é tão bom, né? Como é que Deus vai jogar alguém no inferno? Deus não coloca ninguém no inferno, são as próprias pessoas com as suas atitudes que vão para lá, né? Deus não coloca ninguém lá. O livre-arbítrio. Isso aí. Deus não interfere no livre-arbítrio do homem, ok? A pessoa tem o direito de escolha, exatamente. Quer, não quer, né? Nem tudo que é bom a gente deseja, não é assim? Tudo que é, pastor, mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, como é que alguém não quer Deus? Aí eu falei para a pessoa assim, mas nem tudo que é bom a gente quer. Por exemplo, salada é bom, comer verdura é bom, né? Mas todo mundo come verdura, come salada? Não, né? Fazer exercício físico é bom, mas nem todo mundo quer levantar, ir para a academia, caminhar, fazer exercício físico, pedalar, né? Manter um corpinho assim, beleza, tal. Nem todo mundo quer, uns faz, saradão, entendeu? Nem tudo que é bom as pessoas querem, querido. E Deus respeita o livre-arbítrio, respeita a vontade de cada um, né? O livre-arbítrio te dá o direito de escolha do que você quiser, mas também te dá a responsabilidade de arcar com as consequências da sua escolha. Entende? Então você tem o direito de escolher o que você quiser, fazer o que você quiser, mas você tem também o direito a responsabilidade de responder por aquilo ali. O livre-arbítrio, vai querer ou não vai querer?
Hã? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? É por isso que nós precisamos ter... Por que às vezes a gente insiste muito em falar assim? Mas pastor, igual o senhor citou aí a respeito do tribunal de Cristo, o senhor citou que a igreja não vai ser julgada, nós já estamos salvos, amém? A Bíblia diz, creu com o coração, confessou com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, está salvo, amém? Então nós não vamos ser julgados, nós já aceitamos Cristo como Salvador, nosso nome está escrito no livro da vida, amém? Mas nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Logo imediatamente após a ressurreição, né, e após o arrebatamento, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo para receber recompensa conforme as suas obras. É por isso que a gente fala, trabalhe para Deus, faça para Deus, para você chegar lá, ter o que você apresentar para Ele, né, chegar com as mãos cheias, né, mas não é obra que salva, as obras são consequências da nossa salvação, da transformação do Evangelho na nossa vida. Poxa, agora que eu sou salvo, eu vou trabalhar, eu vou fazer para Deus. Inclusive, querido, eu não vou entrar muito em detalhes, mas inclusive as pessoas vão ser salvas, amém, todos vão estar salvos, mas terão galardões diferentes. E ambos estarão satisfeitos. Mas pensa comigo, adianta você ter feito um monte de obra aqui, para depois você não lembrar disso? Não. Quando Jesus chegar para cada um de nós e falar assim, olha, você fez isso e isso e isso para mim, você no arrebatamento não vai sofrer de amnésia. Você vai se lembrar. A memória não vai ser apagada. Porque imagina Jesus chegando perante nós e falando assim, vou te dar galardão por isso, por isso, por isso. Ah, eu nem lembrar, não fiz isso não sei disso não. Ia adiantar de alguma coisa? Não. Então você não vai sofrer de amnésia no arrebatamento, amém? Não vai sofrer. Você vai receber galardão de fato pelas coisas que você fez por aqui. Não é determinante para você ser salvo, mas é determinante para o seu galardão. Inclusive vai haver níveis diferentes. Inclusive na glória. Entende? Então, uns vão ser postos por líderes de outro, tudo isso existe. Não vou entrar no estudo porque não é ele agora. Mas é interessante e é necessário que você trabalhe para você ter o que você apresentar diante de Deus. É como se fosse, por exemplo, 2 copos. Um grande e um pequeno. Um galardão grande, um copo grande vai estar cheio, o galardão de alguém. O outro vai ser um copo pequeno, também vai estar cheio. É a medida de cada um. Ambos estarão satisfeitos? Estarão. Mas nós teremos a consciência que nós poderíamos ter feito muito mais para Deus enquanto estávamos aqui. Nós não vamos perder a consciência. Entende? Às vezes a gente pensa assim, porque lá a memória vai apagar lá em cima, nós não vamos lembrar de mais nada. Não é assim que funciona, senão não adiantava a gente fazer obras para Deus. Não vou fazer, depois eu não vou lembrar mesmo, ele vai me dar qualquer galardão. Então não é assim. É igual as pessoas que partiram com o Senhor. Né? Nós vamos reconhecer, vamos. Lembra lá no monte na transfiguração? Lá apareceu Moisés e apareceu Elias. Como que as pessoas sabiam? Pedro, Tiago e João não viveram na mesma época de Moisés e Elias, mas eles reconheceram. Foi tanto que eles queriam fazer uma cabana lá para cada um, não foi assim? Então, das duas, uma, ou eles tiveram uma revelação de quem eles eram, né? Que eu creio, ou eles tiveram uma revelação, ou eles foi Jesus que falou para eles, eis aqui Moisés e eis aqui Elias. Mas eles reconheceram quem eram. O rico lá, o Lázaro, quando foi para o seio de Abraão, não reconheceu Abraão lá, falando com ele? Então, ele também reconheceu, também teve uma revelação. Nós também vamos lembrar das pessoas que nos encontraremos lá no céu. Pastor, nós vamos saber quem que é Davi, Moisés, vamos saber quem é essa turma toda. Vamos ter eternidade para poder conversar com eles. Rapaz, como é que foi para matar aquele gigante lá? Me conta isso, negócio tal. Entendeu? Vai ter fila, vai ter, né? Pessoas conversando, falando, não viver a eternidade, tem gente que pensa assim, eu vou para o céu, vou botar uma asinha de anjo, vou ficar o dia inteiro lá, já viu uns negócios assim? Não é assim, gente. Nós vamos desfrutar de todos esses heróis da fé que estão na Bíblia, né? Nós vamos poder conversar com eles, né? Vamos poder contar as histórias, nós vamos lembrar dessas coisas. Pastor, mas e quem? Nós não vamos lembrar de coisas ruins, porque Apocalipse diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, nem tristeza, nem clamor, nem dor. Amém. Das coisas tristes nós não vamos lembrar, né? Eu vou lembrar, vou reconhecer a minha mãe, não como mãe, mas vou reconhecer ela como uma salva. Amém? Porque se eu lembrasse mãe e lembrasse o pai, não, porque o pai também está salvo. Mas se eu lembrar de um outro que não está salvo, isso poderia trazer tristeza. E esse tipo de recordação nós cremos que nós não teremos.
senão vai vir sofrimento. Não vai ter sofrimento lá. Mas as pessoas que... gente, o céu vai ser assim, 3 coisas. Primeiro, você vai esperar que alguém esteja lá e não está. Você vai esperar que alguém que não estaria lá está. E você vai estar lá junto no meio dos dois. Entende? Vai ser surpresa. Quem você menos imagina vai estar lá com você. Rapaz, você aqui, que é isso? Você era da pá virada lá. Rapaz, na última hora eu entrei chamuscado. Entende? E quem a gente acha que vai estar lá, rapaz, vou fazer uma mansão do seu lado lá. Misericórdia, se esse sujeito não estiver lá. Deus livre e guarde. Entende? A minha mulher costuma dizer que lá não vai ter marido e mulher. Que senão fica ela toda hora chamando ela. Nega, nega, nega. Diz ela que lá é sossego eterno. Lá é paz, sossego. Então não vai ter, nego, não vai ter você me chamando lá. Falei, tá bom, glória a Deus. Se eu morar só do seu lado já tá bom, não tem problema. Entende, querido? Mas nós vamos viver memórias boas, recordações boas, né? Aqueles que perderam seus filhos, seus entes queridos, né? As crianças perderam. E outra coisa, querido, a gente, às vezes tem coisas que a gente precisa parar para pensar e é interessante, mas às vezes, né, a Bíblia não é muito clara. Por exemplo, a questão da ressurreição. Pastor, o senhor acabou de falar que nós vamos ressuscitar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ter um corpo glorificado. Mas com qual idade nós vamos ressuscitar? Com qual idade nós vamos ressuscitar? Com a idade que nós morremos? Ou com a idade quando nós aceitamos a Cristo como Salvador? Como é que vai ser? Todos a mesma idade? Pois é, mas a Bíblia não é clara. Mas eu já vi gente falando também que, inclusive, se for uma criança, depois ela vai crescer, vai se desenvolver, até chegar à medida da estatura de Cristo. Mas eu acho que essa medida da estatura de Cristo é em nível questão de obediência, de vida, não em questão de idade, né? Deus não está esperando a gente chegar à medida da estatura de Cristo para fazer 33. Eu passei esses dias agora do 33. Mas não é o 33, é a questão de chegar à estatura de Cristo, ou seja, como varão perfeito, não é isso, pastor? Chegar a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Mas eu já ouvi pastores, inclusive, falando, não, você vai crescer até ficar à estatura de Cristo, até que é a questão da idade. Eu também já ouvi falar sobre isso. Mas a Bíblia não revela esse tipo de coisa, né? Vai ter criança lá no céu, morreu criança, vai ressuscitar criança, e aí? Vai ter aquele monte de criança, que bem, criança é alegria, criança é alegra o ambiente, né? Você está lá andando, daqui a pouco passa os jogos assim, né? Tudo correndo, vai ter umas asas correndo, que eles não tinham, não é? Exatamente. Isso é algo interessante, né? Quem vivia no Antigo Testamento, na Velha Aliança, não tem Deus habitando dentro dele, né? A Bíblia fala que Deus vinha sobre eles, né? Profetas, reis, sacerdotes, né? E dava, né? Vinha sobre eles, eles faziam, né, alguma coisa que tinha que fazer e o Espírito saía. E nós, na Nova Aliança, a Bíblia fala que depois que Cristo mandou o Consolador, o Espírito Santo mora em nós. É Deus habitando em nós, né? Aí ele vai chegar lá e vai falar assim, e aí, rapaz, como é que foi? É Deus falando com você, Deus falava muito com você, você vai falar assim, rapaz, quase não falava não, era meio ouvido fechado, meio. Entendeu? Então eles vão querer saber de nós também, a nossa condição, como que era. Como é que era Deus morando dentro de você lá na terra? Né? Eles vão querer saber, é algo que eles também vão nos questionar. Pai e mãe, não. Isso a gente crê que não, porque para não trazer exatamente a questão a questão do sofrimento, né? O próprio Jesus fala, né, na ressurreição, né, não se casam, não se dão em casamento, ou seja, então não vai ter essa referência, né, marido, mulher, pai, mãe, não vai ter essa referência na eternidade, né, mas serão sim como os anjos, né, foi o que Jesus falou. Então a gente crê que essa questão não vai haver, mas nós vamos recordar das pessoas, vai ser uma alegria, que benção, poder estar aqui, andar junto. Marido e mulher morreu, acabou, não tem esse negócio mais não, aproveita enquanto está vivo, depois já era, depois você vai encontrar, mas não vai nem saber, né, que era marido e mulher, porque senão você vai lembrar das raivas, né, aí vai pecar, mas que vai ter nego passando chamuscado lá na hora das obras, vai, né, mesmo porque, querido, o galardão seria diferente, né, por exemplo, de alguém que, né, que não fez tanto para um outro que fez. Deus, a Bíblia fala que Deus é justo, Deus é correto, e Ele é um bom pagador, excelente, o melhor que existe, então você não vai ficar sem pagamento, ou é nessa terra aqui, ou na próxima, você vai receber tudo aquilo que você fizer para Deus, Jesus garante que você vai receber. Então faça correto, faça direito, amém? Ficou claro, gente? Entendeu qual era a questão? Agora quem morreu aceitou Jesus como Salvador, já está na presença de Deus, em espírito,
e em breve, quando Jesus voltar, nós teremos os corpos transformados, né? Que é a ressurreição dos mortos. O Espírito vai pegar. E quem, por exemplo, teve o corpo cremado, e aí? Me perguntaram, pastor, e quando crema o corpo, como é que vai fazer na ressurreição? Tem problema, querido, o corpo não é esse corpo aqui, é o outro, é o corpo transformado, é o corpo glorificado, né? Não é esse corpo aqui que nós vamos habitar nele, né? Assim como ele é, também nós seremos, né? Você lembra como Jesus, seu corpo vai ser tão maravilhoso, você lembra quando Jesus ressuscitou, e ele falou assim, falou para Maria Madalena, fala para a galera e para a turma lá ir para Galileia, porque lá que eu vou encontrar com eles. Aí eles foram, os discípulos reuniram no lugar, fechadinho, a Bíblia é clara em dizer que as portas estavam trancadas, Jesus veio e se apresentou no meio deles. Aí foi aquele desespero, né? Paz seja convosco, caiu um monte de gente da cadeira, nego subindo, querendo ir para fora, correria danada. O fantasma apareceu no meio deles, ou seja, atravessou a parede, né? Esse é o tipo de corpo que nós vamos ter também. Nós vamos não ter limitações, né, de espaço, que é a coisa que nós cremos. Assim como ele é, seremos nós também. Então não vai haver essa limitação. De fato, será um corpo glorificado, maravilhoso, né? Algo que nós vamos desfrutar. É isso que nós precisamos ter consciência, querido. Para fazer isso, querido, nós precisamos permanecermos fiéis, né? Buscando ao Senhor, servindo Ele fielmente, para que possamos ter a nossa recompensa, possamos desfrutar desse lugar maravilhoso. Tem uma terra maravilhosa preparada, ruas de ouro, 12 grandes portais, né, que são as pérolas, né? Um lugar top demais que Jesus tem preparado para nós. Amém? Aqueles que já partiram, querido, infelizmente sem o Senhor, estão realmente num lugar de sofrimento. E esses não tem jeito, não tem como falar para você que vai ter jeito, porque não tem. A Bíblia garante que depois que morreu não tem jeito mais. Amém? Então precisamos, né, principalmente para os nós, na nossa família, falar de Jesus para eles, não deixar eles partirem sem aceitar Jesus como Salvador de suas vidas, porque vai ser muito triste para o lugar onde essas pessoas poderão ir, ok? Vai ser só alegria, gente, não vai ter tristeza, choro, ranger de dente, nada de ruim, só coisa boa, ok? Seu marido, sua esposa vão estar lá e você não vai saber, vai ser só coisa bacana, só coisa alegre. Glória a Deus, né? Nós somos bem casados, para a honra e glória do Senhor, todos nós, amém? Deus é muito bom. Então, semana que vem nós vamos continuar a respeito da ressurreição dos mortos, nós vamos ver a questão da primeira ressurreição, né? Porque foi aquilo que nós falamos, né? Quem morreu com Cristo, né, vai ressuscitar primeiro, e depois do milênio, depois dos 1000 anos, quem morreu sem Cristo é que vai ser ressuscitado para só receber julgamento, e dessa vez vai ser lançado no inferno, juntamente com o Hades, né, com a morte, que é o último inimigo a ser vencido. Ok? Ficou mais alguma dúvida? Ficou claro? Qualquer coisa você pode me perguntar depois, manda um zap ou me pergunta aqui, e a gente vai continuar os estudos na semana que vem. Tá bom? Vamos para o nosso intervalo. Deus abençoe vocês.